Senhoras e senhores, muito boa tarde. Obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. Perdoe-me o atraso. A gente estava tentando fazer o equipamento transmitir pela internet, mas ele não quer nos ajudar. Não tem problema. A hora que for vai ser. Essa frase é ótima, não quer dizer nada, né? Nós estávamos falando há algumas semanas sobre magia, desde o ano passado, falando sobre magia. E eu apresentei para vocês uma série de pensamentos, de ideias sobre Goécia, né, magia negra, influência, perturbação espiritual, escravidão espiritual, implantes astrais. Mostrei para vocês um monte de circunstâncias que acabam atingindo a nossa vida. Influências exteriores que nos perturbam, trazem ideias ruins, às vezes pensamentos repetitivos, uma monoideia, ou seja, você fica aprisionado no mesmo pensamento, numa mesma ideia. Tem alguém me macumbando, tem alguém me macumbando, tem alguém me macumbando, tem um obsessor atrás de mim, tem um obsessor atrás de mim, ou então Arnaldo está me traindo, ou então a Jennifer não quer mais saber de mim, e o tempo todo fica esse pensamento. Você muda o pensamento e retorna, você muda o pensamento e retorna, ou seja, esse pensamento não é seu. Você pensa na cadeira e de repente está você pensando que a Jennifer está te traindo, você está pensando num pudim de leite condensado moça, e de repente está você pensando que a Jennifer está te traindo, ou que o Arnaldo está não sei o quê, ou que alguma coisa ruim está acontecendo. Se você desvia o seu pensamento, se você tenta controlar o seu pensamento, mudando o campo mental e retorna aquela ideia não é sua. É uma influência exterior. É nítido. Só que é muito sutil. É quase que imperceptível. Você só vai perceber se você fizer a experiência. Em uma das perguntas do Livro dos Espíritos, nós já lemos isso aqui, Kardec pergunta à espiritualidade: os espíritos influenciam nos nossos pensamentos? E os próprios espíritos respondem a ele: muito mais do que imagineis, de certo são eles que controlam o vosso dia a dia. A gente não para pensar, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos conversando conosco mesmo. Eu estava aqui pensando comigo, eu pensando e vinha a resposta, eu pensava, eu discutia, às vezes eu grito comigo, às vezes eu brigo comigo. Você acha que não é ninguém, na verdade é alguém. Se é bom ou ruim, aí já é uma outra discussão. Se é uma boa pessoa ou não, podemos tentar descobrir. Mas a ideia é que essa comunicação o tempo todo ela acontece. O tempo todo. E não só a percepção intuitiva, ou seja, o pensamento que fica na sua cabeça. Muitas vezes eles influenciam certos acontecimentos que você nem percebe. Eles não fazem nada fora do que é natural, fora das leis naturais. Porém, dentro do conjunto de leis naturais, eles conseguem fazer bastante coisa. Um exemplo claro é, por exemplo, repetido, né? Um exemplo claro, por exemplo, é se você sobe numa escada e a escada quebra. E no Livro dos Espíritos, a pergunta foi: a escada quebrou porque foi algum espírito que influenciou? E a resposta dos espíritos foi: não, a escada ia quebrar, ela estava ruim. Mas alguém intuiu você a subir numa escada ruim e achar que você era o super-homem. Que se a escada quebrasse, você ia sair voando. Então não precisou que eles quebrassem a escada. Bastou que eles influenciassem você a fazer uma coisa perigosa. Então eles acabam, de certo sentido, influenciando no seu dia a dia sem que a gente perceba. Isso se dá às vezes, nós terminamos a reunião passada falando sobre implantes. Se dá às vezes através de implantes. Lembra que quem lembrar diz assim, saravá, tá bom? Lembra, nós te dissemos assim: eu não preciso entrar na sua casa para controlar o seu filho. Eu não preciso entrar na sua casa para controlar o seu marido. Eu tenho condições de, na hora que ele dormir, ele vai sair do corpo, porque todo mundo sai do corpo. E o estado mental do seu marido, do seu filho, da sua filha, é monotemático. Ela só ouve música excitante, ele só está num ambiente excitante, ele fica o tempo todo pensando nas mesmas coisas. Então, quando ele sai do corpo à noite, eu já sei para onde ele vai. Ele vai buscar aquilo que ele pensou o dia inteiro. E lá estarei eu. E ele, sem perceber, eu irei implantar algo nele. E aqui a gente faz apenas uma analogia, apenas uma ilustração. É como se você implantasse um chip, como se você implantasse um fone de ouvido invisível no seu filho, no seu marido, na sua filha. E ele volta para casa. E ele acorda. Só que a partir daí eu falo na cabeça dele, coloco o pensamento sem entrar na sua casa, à distância. Eu falei sobre isso, sim ou não? Quem sabe fala saravá. Eu tenho como fazer a macumba dentro da sua casa sem entrar na sua casa. Lembra que eu falei?
Bastaria que eu intuísse a sua irmã, que é do terreiro de Macumba, a te dar um presente. A sua irmã é da igreja. Ela vai levar a rosa ungida para abençoar a sua casa, o azeite ungido para abençoar a sua casa. E você vai acreditar que aquilo é abençoado por Deus. Talvez seja, não sei. Vamos fazer uma análise mais criteriosa sobre isso. O mal faz o bem. O mal faz o bem. Fazer o bem não é exclusividade dos bons. Nós já te ensinamos isso. Precisamos ser um pouco mais inteligentes, um pouco mais astutos, sem perder a simplicidade. O mal faz o bem quando te interessa, quando é interessante para ele. Se ele quiser te convencer de algo, ele vai fazer coisas boas, ele vai colocar bons pensamentos na sua cabeça. Só que ele faz isso para que você se acostume com a presença dele, para que você se acostume com as ideias que ele te traz, com os favores que ele te presta. E nesse momento você fica à mercê dele. E ele vai começar a induzir você a pensamentos, a atitudes que você nem para raciocinar, porque afinal de contas, o que vem em mim é sempre bom, porque eu sou uma boa pessoa. Seu Júnior, eu só incorporo coisa boa, porque eu sou uma pessoa boa. Seu Júnior, eu só tenho pensamentos bons, porque eu sou uma pessoa boa. E eu te perguntaria, se você é uma pessoa boa, o que você está fazendo aqui no inferno? Se você não é um capeta, por que você está no inferno junto com a gente? Ah, seu Júnior, pelo amor de Deus, isso aqui não é inferno. Ah, tu acha que não? Tu acha verdadeiramente que isso aqui não é um colégio interno? Que isso aqui não é uma prisão? Você não percebeu nada estranho nesse mundo ainda? Quantas vezes você se olhou em frente ao espelho e achou que você não era daqui? Quantas vezes você pensou consigo mesmo dizendo, tá, eu não sou desse lugar, cara, eu não sou dessa família, isso aqui não está legal, cara, isso aqui não era para mim estar aqui, isso aqui eu estou no lugar errado, cara, eu sinto que isso aqui eu não devia estar aqui, cara. Quantas vezes você já pensou nisso? Você só não pensa mais porque você não liga mais para isso, é tão recorrente esse pensamento que você já nem liga. Mas a verdade é que todos nós sabemos que tem algo errado, e tem. Porque somos todos nós anjos decaídos. Viemos de outros mundos e fomos trazidos a esse planeta para passar por certas experiências e aprendizados. E se não foi nesse período agora dessa transição planetária, foi no anterior, que aconteceu alguns séculos atrás. Fomos trazidos para cá. E se não foi lá, foi antes ainda. Basta você pensar, e nós já te ensinamos isso, Jesus é o governador planetário, mas não teria dado tempo dele se transformar em um espírito perfeito como ele é, apenas vivendo nesse planeta, porque a civilização tem menos de 100 mil anos. Ele não teria tido tempo para passar por todas as experiências nesse planeta, de forma humana. Então, com certeza, ele fez a sua graduação em outros mundos, em outros planetas. E veio para cá, para agora nos ensinar. Então nós viemos também de outros locais, assim como ele passou por essa experiência. Então acredite, meu amigo, todos nós, quando dormimos, saímos do corpo. E esse é o momento em que nós somos vulneráveis. Os miasmas, os ovoides. Seu Júnior, ovoide? Eu já ouvi isso em algum lugar. O que é isso? Vou fazer uma historinha simplificada para você entender essa história do implante astral. Uma pessoa morre de forma desagradável num tiroteio, usou droga demais, teve uma overdose, obrigado. Morreu de forma trágica. Quase ninguém foi no velório desse cara. Mal a mãe dele foi. Ninguém quis saber. Muitas vezes foi enterrado até como indigente, sem nenhum tipo de apoio. Foi um assistente social que foi lá para tentar arranjar um tamborete para colocar ele dentro. Morreu de forma trágica. Se os últimos momentos de vida dessa pessoa não foram agradáveis a Deus, você acha que Deus estava esperando por ele quando ele morreu? Quer dizer, o cara faz um inferno na vida dele. Tu acha que quando ele morre ele vai para o céu? Claro que não. Se ele fez um inferno na vida dele, quem vai estar com ele depois da morte? São os infernais. Nesse momento ele morre, mas não desencarna. Ou seja, acaba, cessa a vida física, mas espiritualmente ele continua ligado ao corpo físico. Ele morre, mas não desencarna. Ele fica preso ao corpo físico. Nesse momento ele passa por tormentos horríveis, porque afinal de contas o corpo vai entrar em putrefação. Vermes, larvas, ratos, cobras, animais peçonhentos vão invadir o caixão, vão corroer o corpo inerte, e ele vai sentir as dores do corpo em putrefação, ele vai sentir o cheiro, ele vai sentir arder, queimar o corpo. E acredite, essa longa jornada dele de libertação será realmente longa.
E durante esse processo, muitas vezes, ele perde a autoimagem, ele perde a noção de quem ele era. Ele não consegue mais se identificar como ser humano, dependendo da circunstância em que ele se encontra. É um espírito que está tão distante de si mesmo, que quando desencarna, e todos nós quando desencarnamos, teremos a imagem que você tiver construído durante a sua vida. É por isso que seu pai, sua mãe, seu irmão, quando morreu, apareceu para você em sonho, ou você viu esse parente seu de forma linda, maravilhosa, parecia que ele estava saudável, o seu Júnior, ele estava tão bonito, estava até iluminado. Então a autoimagem que ele gravou foi uma imagem boa e não aquela imagem doente do final da vida dele. Então a imagem que teremos, a aparência que teremos quando desencarnarmos é aquela que nós gravarmos no nosso subconsciente. Esses irmãos, quando desencarnam de forma trágica, não guardam imagens. Então ele perde a forma humana. E nesse momento ele é levado a locais onde fazem uma desconstrução perispiritual, porque já está fragilizado energeticamente o perispírito. Eles desconstroem energeticamente o perispírito, o induzem a um pensamento de ódio. Ele começa a ser colocado diante de imagens trágicas, guerras, suicídios, músicas violentas. É quase um processo de hipnose. E esse espírito que se sente meio que adormecido vai sendo induzido a uma ideia de raiva, de ódio, de vingança, de violência, que era o ambiente que ele vivia antes de morrer. Enquanto ele está sendo induzido a esse pensamento, desconstruíram o corpo espiritual e ele se transforma em apenas uma célula de energia, como se fosse um fósforo riscado, aquela centelha que sai. É apenas uma forma energética. Esse espírito ganha uma forma esférica porque ela é perfeita. Porém, apesar de ser, entre aspas, um ovo, ou seja, ser uma energia que centelha de forma ovoide, ele é uma pessoa. Só perdeu a autodefinição, a autoimagem. Ele precisa se alimentar energeticamente, ele precisa viver, ele precisa respirar espiritualmente. Então ele é, me perdoe a expressão, um sanguessuga. Ele é um vampiro perfeito. Ele é um animal que suga energia. E quando alguém que você conhece vai dormir e sai do corpo, e dependendo do ambiente em que ele viveu durante o dia, ele sai do corpo e é levado a um ambiente semelhante àquele que ele criou durante o seu dia. Semelhante atrai semelhante. E basta que ele adormeça para que alguém implante no perispírito dele um ovoide desse, que é uma coisa do tamanho de uma laranja. Implanta no perispírito, gruda, fixa. Há uma combinação de energias densas que fazem com que esse ovoide fique fixado nessa região do perispírito. Essa pessoa que você conhece vai acordar. Só que quando ela acordar, ela acorda agora com algo, uma verruga, uma laranja presa no corpo dele, no corpo espiritual. Ninguém percebe, nem ele sabe. Mas nas semanas seguintes, aquele animal, aquela criatura, aquele homem, aquela mulher que transformou-se em ovoide, começa a sugar as energias do seu parente, do seu irmão, do seu conhecido. Suga as energias daquela região, porque o ovoide precisa se alimentar. E nesse momento em que ele suga as energias, vai ocorrendo um abaixamento vibratório. Os chakras ligados àquela região pancreática, estomacal, fígado, baço, pulmão, coração, não importa, sistema nervoso, linfático, aquela região passa a ter um abaixamento vibratório, uma fraqueza energética. E em algum momento aparece a doença física. A pessoa tem um câncer, um tumor, algo que a medicina não consegue identificar. Faz o exame de tomografia, ressonância, e não se identificam, fazem exames de sangue, de fezes, raio-x, e não se identificam por que seu parente está doente. E ninguém vai imaginar que ele está doente porque está sendo sugado energeticamente porque implantaram um ovoide. E nós tocamos nesse assunto e em outras. O pensamento recorrente de algumas pessoas, que nós chamamos são chatas, são amargas, são azedas, são extremamente críticas, elas não imaginam que elas exalam essa energia densa e que isso gruda no perispírito. E como que se fossem pequenas gotículas de azeite num copo, essas gotas vão se atraindo mutuamente e vão formando gotas maiores, vão formando sujeiras espirituais, chamados cascões. O corpo espiritual daquela pessoa fica todo sujo, como se fosse um indigente na rua, todo sujo, catando lixo na rua.
uma pequena ferida, um pequeno machucado, começam a aparecer bichos, vermes, moscas. Assim também no mundo espiritual. Aquele cascão, aquela sujeira que a pessoa atraiu para si, começa a sujar o seu corpo espiritual. E qualquer machucado infecciona. Qualquer doença é mais grave. Você fica resfriado, ela vai ter uma pneumonia. Você tem uma dorzinha, ela vai morrer de dores horríveis. Tudo mais grave, mais severo naquela pessoa. Tudo é mais catastrófico. Ela não imagina que ela criou um ambiente sujo, denso, contaminado. E tudo isso nós explicamos ou tentamos explicar muito levemente. Nós vamos voltar a esse assunto lá na frente. Mas a questão é, se tudo isso é verdade, seu Júnior, se nós somos todos vítimas da obsessão, dos processos de magia, dos implantes astrais, do vampirismo, como podemos nos defender disso? Como é que a gente se livra disso? Existem técnicas, claro, existem maneiras, tratamentos coadjuvantes que podem ajudar você se você está participando de algum tratamento a longo prazo. Existem outros que podem colaborar. Por exemplo, você toda semana está participando de uma fluidoterapia, de uma sessão de passe, uma água fluidificada, e aí você vai em um terreiro de macumba, vai em algum ambiente que lá faz uma defumação, a defumação ajuda a queimar certas larvas. O fitoplasma de algumas plantas é eliminado no momento da queima, e essa energia invisível da planta acaba realizando uma asepsia, uma limpeza no corpo perispiritual das pessoas. O banho pode ser muito útil, um banho de sal grosso da cabeça para baixo, zera totalmente as energias que você tem. Depois no banho de rosas brancas, do pescoço para baixo, sem molhar a cabeça, ou ao contrário, perdão, o sal grosso do pescoço para baixo e depois... Vocês são bem macumbeiros mesmo, hein? Agora eu percebi quem é macumbeiro nessa casa. Ainda bem que vocês me ajudaram. Um banho de sal grosso do pescoço para baixo para poder zerar as energias. Já acertou. E depois um banho de rosa branca, incluindo a cabeça para trazer paz, harmonia, tranquilidade, refazer. Então, são tratamentos coadjuvantes que podem te ajudar. Se você está num processo de transformação, de evangelização, de mudança do padrão vibratório. Agora, se você não está nesse processo de transformação, isso é inócuo. Não vai resolver. É a mesma coisa que uma pessoa que sistematicamente não escova o dente, então ela tem problemas de cárie constante e você fica dando analgésico. Você não está resolvendo o problema, você está mascarando a dor. É a mesma questão. Então, uma das coisas que você pode fazer, obrigado, e que podem ajudar você a impedir essa perturbação durante seu sono, chama-se culto no lar. E eu vou explicar brevemente, porque não é o foco de hoje, nós vamos falar sobre saúde integral, mas eu vou falar brevemente sobre essa técnica. E nós sempre indicamos o culto no lar, também conhecido como evangelho no lar, como tratamento coadjuvante, homeopático, porque é algo que você pode fazer uma vez por semana, toda semana, no mesmo dia da semana e no mesmo horário do dia, de preferência quando for dormir. Ou seja, se você faz terça-feira, toda terça-feira. Você vai fazer às 9 da noite, então toda terça, 9 da noite, você vai parar e aprender, estudar. Veja, quando se fala que é um culto no lar, alguns preferem a palavra evangelho no lar, porque culto pode dar impressão, pode dar uma conotação religiosa. E aí daqui a pouco você vai começar a fazer, na hora do culto, você vai querer acender uma vela, queimar um incenso, botar uma música. Ah, seu Júnior, vai botar na televisão uma música relaxante, bota umas velas, bota umas flores, um copo de água em cima da mesa. Eu falei, cara, se pegar um lápis, tu vai escrever. Se tocar um tamborzão, tu incorpora, né? Não é isso, cara. O chamado culto no lar, ou evangelho no lar, é estudo. É para você aprender a filosofia de Jesus. É para isso. A ideia é que aonde a luz se estabelece, as trevas se dissipam. Então, se você quer que as trevas não permaneçam na sua casa, traga Jesus para o seu lar. É simples. Algumas pessoas vão fazer culto no lar e a gente sempre fala, olha, quando você for começar o culto no lar, faz uma prece simples. Senhor, abençoe minha casa, traga paz, traga saúde, que seja um ambiente de tranquilidade.
muito obrigado pela tua presença, que assim seja. Ponto final. Mas algumas pessoas aproveitam o momento da oração para fazer: Senhor, por misericórdia, ajuda minha irmã, que ela está com problema de saúde, ou minha mãe também está internada, olha, meu cunhado está com problema de obsessão, parece que tem um capeta com ele. Senhor, por misericórdia, traz os capetas para que eles possam vir ouvir aqui essa palavra. Também da minha tia, também parece que ela está mal. Eu estou com uma lista de nomes aqui, Senhor. Se puder pegar os espíritos ruins e trazer todos para minha casa para ouvirem o culto, eu vou ficar muito agradecido. O que você está fazendo, cara? Você está invocando o espírito na tua casa? Tem certeza que é essa a tua ideia? O culto é no lar, é no seu lar. Seu Júnior, mas a minha mãe precisa. Eu falei, eu sei. Mas ela está fazendo o culto no lar dela? Não, minha mãe é católica. Pede para ela pedir a bênção de Santo Expedito, Nossa Senhora do Bom Parto. Jogar água benta, sei lá. Vai tomar hóstia. Leva a novena de Nossa Senhora para a casa dela. Não sei, cara. Então, cada um faz na sua casa. E você vai pedir pelo seu lar. É no lar. Deu para entender, gente? E você não vai falar de espíritos obsessores. Senhor, que os espíritos obsessores que estão aqui ouçam essas palavras. Ih, começou a sessão de descarrego, hein? Caraca, meu. Não, cara. Não te preocupe com os espíritos obsessores. Você não tem que falar com eles. Você já treinou para falar com os espíritos perturbadores, com obsessão? Já pode trabalhar na desobsessão, né? Não, então por que você está falando de espírito obsessor na sua casa? Não, porque eu sei que minha casa está cheia de espírito ruim, que meu irmão traz, meu pai traz. E daí? Então, tem que tirar eles daqui. E você vai tirar eles? Como é que você vai tirar os espíritos? Me explica. Como é que você vai tirar o espírito da sua casa? Fala para mim. Tem alguma varinha? Você estudou em Hogwarts? Você aprendeu alguma coisa com Harry Potter? Harry Potter? Ou você vai botar, igual os irmãos Winchester, né? Vai botar sal grosso na porta e ficar com uma barra de ferro para tentar apagar os espíritos. Vocês sabem do que eu estou falando? Irmãos Winchester, Sobrenatural, SBT, tem no Warner, eu acho. Não? Então vou escolher outro exemplo. Como é que você vai fazer? Igual a menininha do Poltergeist? Vai falar através da televisão? Poltergeist, vocês sabem o filme? Pelo amor de Deus, hein? Tem que ver mais televisão. Como é que você vai tirar os espíritos ruins da sua casa? Você não tira o espírito ruim da sua casa. Primeiro que não existe espírito ruim. Existem pessoas, boas ou mais. Sua mãe, quando morrer, pode te obsediar. Se você teve um marido ou uma esposa na vida passada, esse marido ou esposa pode obsediar você. E vão te obsediar por amor, não é por ódio. Chama-se íncubos e súcubos. Quando a gente fala de obsessão, a gente explica isso. 75% dos processos obsessivos não são por ódio. Aquilo que você vê na televisão, eu vou te matar, eu vou pegar sua família. Lá do sessão do descarrego, isso é 20%. Eu vou matar você. Isso não tem, cara. 70%, 80% de tudo os que te perturbam, às vezes nem conhecem você. Estão próximos de você, sabe por quê? Porque você é médium. E você exala uma energia boa, só que você não sabe disso. E eles se sentem bem perto de você, porque absorvem essa energia boa que você exala. E é por isso que eles ficam o tempo todo atrás de você. Na verdade, você é uma espécie de BRT, que anda por aí colhendo espíritos soltos. Eles se aproximam de você, sentem um perfume bom. Gostei de ficar perto dessa menina. Me sinto tão bem. Aí onde você vai, está o espírito, um monte de espírito atrás de você. Fala, minha irmã. Muitas vezes, aquela pessoa, o espírito que está precisando de luz, ela vem para você. Vem pedir ajuda. Isso. Só que você nem conhece. Amém? Não é? Isso. E isso já aconteceu com a minha irmã. Leva para ela aqui, Bê. A avó Esse aqui. do marido dela Obrigado, Gabriel. começou a aparecer. A avó do marido dela. Começou a aparecer no quarto à noite para ela. E ela conheceu muito pouco a avó do marido dela. E então ela procurou, ela não sabia, não tinha orientação, então ela procurou ela é católica, então ela procurou a igreja, conversou lá com os membros lá da igreja e tudo. Aí falaram assim, mas por que ela não escolheu? Ela não escolheu o neto. Aí a pessoa que orientou ela falou o seguinte, escolheu você porque você estava preparada para dar o que ela quer. Pronto.
Perfeito, perfeito. Aí, o que a minha irmã fez? Mandou rezar umas missas. Uhum. Nunca mais. Amém. Salva de palmas para a missa, com certeza. Que isso. Valeu. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Então, muitas vezes e quase sempre, quem perturba você está precisando de ajuda. Nós podemos conversar sobre isso numa outra oportunidade, quando falarmos de obsessão. Ou então, acompanhe a live de terça-feira, que a gente tocou nesse assunto várias vezes. Né? Para quem não ouviu, eu repito. Olha só, quando eu falar isso, vocês vão fazer assim. Oh, tá bom? Só é obsediado quem é médium. Se você não for médium, você não vai ser obsediado. Então, se sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão está descoisando, está esconjunfrado, está mudando de humor, está com problema, está se vendo vulto, está sentindo presença, está ouvindo vozes, pode ter sensibilidade mediúnica. Só é obsediado quem é médium. Quem não é médium não é obsediado. E há um detalhe aí. A mediunidade está ligada fisiologicamente à presença de uma glândula entre os dois hemisférios cerebrais. Como toda a população do planeta Terra tem essa glândula, toda a população pode em algum momento ter uma sensibilidade mediúnica. O que vai variar é se isso vem como prova ou como expiação. Ou seja, se isso é uma coisa que veio só para ver se a pessoa vai vender o dom, ou se isso é algo que ela precisa trabalhar. Funciona sistematicamente, independente de sua vontade. Ou seja, essa pessoa precisa trabalhar. E há um detalhe. Se você é médium e precisa trabalhar, preste atenção. Obsessão é um chamamento de Deus. Obsessão não é Deus perturbando. Que diabo de Deus é esse que quer te incomodar? Quer que você fique doente? Quer que você fique sem dinheiro? Passando. Que Deus doido é esse que está seguindo, menino? Para com isso, mano. Se você está sendo obsediada, se os demônios estão te demoniando, os encostos te encostando, o obsessor te obsediando, se Satanás está te satanizando, sei lá, ou Egum está te egunzando, Bafomé está te bafomezando, se os fantasmas estão se divertindo com você, preste atenção, Deus está te chamando. Todos os religiosos, todos os trabalhadores começam no processo obsessivo. É só você parar para pensar. Se eu não sofresse, eu não estaria aqui. Quem concorda com essa afirmativa, levanta a mão. Foi necessário que a gente sofresse para procurar Deus. Então Deus nos chamou. O sofrimento foi apenas a maneira que Ele encontrou para que a gente chegasse aqui. Com certeza Ele me mandou vários convites antes. Ele mandou a Testemunha de Jeová passar lá com um papelzinho no sábado de manhã. Ele mandou uma revistinha com propaganda do GTEB para você. Ele mandou um jornalzinho não sei o quê. Sua tia te deu o livro dos Espíritos. Sua irmã te chamou para ir em missa católica. Outra mandou você para a sinagoga judaica, para o templo budista, para falar do Jurei Center. Outro mandou você para conhecer os sufis muçulmanos. E você não quis ir. Então ele falou o quê? Então a única maneira de chamar a atenção desse pessoal é o quê? Botar um rinoceronte rosa com bolinhas pretas no meio da sala deles. Porque a vida deles para, eles não vão fazer mais nada, só vão ter que se preocupar com isso. Amém? Lembre-se, bem-aventurados os que sofrem. Jesus não veio para os doentes. Jesus não veio para os saudáveis. Jesus veio para os doentes. Lembra que falamos? Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os que sofrem, para os que têm fome e sede de justiça. Então, se você está sendo perturbado, quem é que está com você nesse momento? Jesus. Você só não enxerga Ele. Porque você criou uma grossa camada de escuridão que impede você de enxergar a luz. Mas, com certeza, nesse momento em que você está sendo perturbado, lembre-se, Deus tem uma obra na sua vida, irmão. Gabriel, leva o microfone do meu irmão ali, por favor. Obrigado, desculpa roubar ele de você. A própria Bíblia diz que Deus permitiu que Satanás tocasse Lázaro. Por quê? Para que ele desenvolvesse, mostrasse a fé que ele tinha. Amém. E ele passou por toda aquela tortura e
venceu. Amém, amém. Obrigado. Foi Jó? Jó. Salva de palmas para a voz que veio lá do fundo do salão, a Jó. Quem está nos acompanhando substitui Lázaro por Jó. Acertou o milagre, errou o santo. Isso, acertou o milagre, mas errou o santo. Então, meu irmão, voltando ao nosso assunto. Lembre-se, se você é perturbado, se você vê presença, se sua vida está descoisada, é porque Deus está chamando você. Eu acho que em algum momento você deveria parar e pensar. Se você consegue sentir presenças ruins, ouvir vozes desagradáveis, se você consegue sofrer a influência de espíritos perturbadores, por que você não consegue melhorar essa comunicação e acessar Deus? A ferramenta, o comunicador, o celular para falar com eles você tem, que é a mediunidade. Só o que a gente precisa é ensinar você de parar de sintonizar a rádio obsessor e começar a sintonizar a rádio Deus. Amém? Deus tem uma obra na sua vida, é a verdade, irmão. E não é só construir a igreja com inchada, não. Então, quando você fizer o culto no lar, lembre-se, você vai esquecer essa perturbação espiritual, essa presença. O que você vai fazer é chamar Jesus para a sua casa. É isso e só. Então, a sua oração vai ser de chamamento de Jesus. Senhor, venha para minha casa, permaneça comigo, me ensina a aprender. Quando você quiser aprender a fazer o culto no lar detalhadamente, é só procurar na biblioteca a Adma, que ela vai te explicar. O livro que você precisa ter chama-se Evangelho segundo o Espiritismo. Seu Júnior, que eu tenho a letrinha pequena, vai na biblioteca e tira bota a mão no bolso, pega R$10, é R$15 o livro? R$15, paga no cartão, parcelado em 10 vezes. Sim. Ou pega de graça na internet e assiste em PDF. Hã? Ainda está ganhando um brinde. Leva o Evangelho e leva um brinde. Olha que beleza. Que a letra é maior. Seu Júnior, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Outro dia, não precisa comprar aqui. Compra na internet, faz o que você quiser. Mas tenha o livro em casa e comece a fazer o culto. O culto não é para você abrir o livro aleatoriamente. Eu vou abrir aqui. O que é isso aí que você está fazendo? O estudo do Evangelho no lar é um estudo. Você vai começar do início. Inclusive eu digo assim, a primeira vez que você for fazer o Evangelho, você vai ler até a capa. Você vai ler a capa, a contracapa, os detalhes da editora, o ano da publicação, você vai ler a rodapé, se tiver um rabisco, uma patinha de mosca, você lê também, pode ser braille. Você não perde nenhuma informação, tá certo? E quando acabar, lê o livro todinho, chegou no final, lê até a contracapa. Você tem que se acostumar com esse livro. E mais, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro pessoal. Isso quer dizer o quê? A gente costuma dizer que os nossos irmãos protestantes têm a Bíblia suvacal, né? Que eles andam sempre de calça de tergal, calça bonita, camisa bacana e chinelo e uma Bíblia debaixo do braço, né? É um padrão que a gente, né, de caricatura que a gente encontra. E peço perdão, meus irmãos, é apenas uma maneira de se referir. Essa Bíblia suvacal vai ser o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Isso quer dizer o quê, meu amiguinho? Quando você estiver lendo, use um lápis. Sublinhe as partes mais importantes. Bota setinhas, bota as marcações. Mas eu vou rabiscar. Esse livro você vai rabiscar, você vai morder esse livro, você vai comer esse livro, você vai dormir com ele na cabeceira da sua cama. Esse livro é seu. Marca ele como se... Olha, se você vê o meu Evangelho, eu faço culto no lar há 22 anos. Se você olhar o meu livrinho, coitadinho, ele está todo amassado, mordido, rabiscado, que às vezes eu acho algumas coisas tão importantes que eu não só sublinho, eu começo a fazer bolinhas em volta, marco seta. Aí quando eu volto ao mesmo assunto, eu acho, caraca, isso é importante. Aí eu começo a dobrar a página. Então tu abre o livro, ele é todo dobrado, todo marcado, porque ele é muito importante. Quando você chegar ao final, você vai voltar ao início, e isso vai ser a sua tônica o resto da vida. Seu Júnior, por quanto tempo? Olha, nós somos bondosos, de 30 minutos a 60 minutos. Tem um dia que você não está afim, você está com sono, aí você faz 30 minutos. Mas tem um dia que você vai estar empolgadona para aprender, o tema é maneiro, está te interessando, você faz 60 minutos. Uma vez por semana. Se você não pode parar 30 minutos para falar com Jesus uma vez por semana, desiste, cara, vai para outra religião. 30 minutos uma vez por semana, você não pode estudar Jesus? O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro tão importante, é o terceiro livro da codificação, que é o único dedicado exclusivamente a Jesus.
E é por isso que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. É o terceiro livro da codificação. Ele é todo baseado no estudo sobre a filosofia do Cristo. Como é que foi feito? Não vou entrar em detalhes, que era só 20 minutos, já passou os 20 minutos ali, eu olhei o relógio. Como é que foi feito? Kardec foi intuído a se afastar do grupo que ele trabalhava, numa espécie de ele alugou um kitnet. Ele alugou um kitnet em Sepitiba e criou um escritório próprio lá. E ele começou a pegar do Novo Testamento todas as passagens em que Jesus falava. Não os comentários de Mateus ou de João, não. Só as palavras de Jesus. Se Jesus citou, falou uma frase, ele pegou e separou. Então todos os momentos em que Jesus falou, ele pegou, escreveu no papel e começou, por intuição, a explicar o que cada frase, cada ensinamento daquele queria dizer. Ele escreveu por inspiração. Então, quando Jesus falou, bem-aventurados os que sofrem, porque bem-aventurados não sei o quê, o que ele quis dizer com isso? Aí ele vai lá. Segundo o pensamento espírita, ele tinha escrito o livro dos espíritos, então ele tinha o pensamento espírita nele. Ele tinha escrito o livro dos médiuns, que foi o segundo, então ele tinha a noção mediúnica. O terceiro foi esse. Então, dentro do que ele tinha escrito, sob aquele olhar que ele tinha construído, ele teve uma interpretação, ele colocou uma interpretação espiritual. Então, quando você estuda esse evangelho, você tem uma interpretação espiritual sobre os ensinamentos de Jesus. Mas não foi só isso. O livro foi publicado em 1866, ou 67, me perdoe se eu estiver errado. Desde 1863, parece assim, 4 anos antes, o pessoal que trabalhava com ele, porque a obra não é dele, no total foram 28 pessoas que trabalharam com ele. Ele não era médium psicográfico, mas tinha outras pessoas que psicografaram. No final foram 28 pessoas, mas tinha um grupo ali de 10, 12, que estavam mais constantemente com ele. 4 anos antes dele fazer esse trabalho, os outros médiums começaram a receber psicografias. Com o título da psicografia, sei lá, a importância do amor não sei o quê, o espírito Lacordaire, na cidade de tal, o ano tal. Aí vem o texto. Aí outro escreveu na cidade de Lyon, outro escreveu na cidade de Paris, outro escreveu na cidade de sei lá de onde. E ele recebeu essas psicografias e guardou. Quando ele começou a preparar o livro, ele percebeu que aquelas psicografias tinham ligação com o livro que ele estava preparando. Então ele separou o livro em tópicos. Então Jesus falou sobre isso, agora Jesus falou sobre isso. Ele começou a pegar as psicografias e separar dentro daqueles tópicos. Ele percebeu que tinha sentido. Ou seja, não foi ele que bolou. Um monte de espíritos se reuniu e falou assim, vamos criar uma parada maneira. Vocês daqui vão escrever sobre isso, vocês daqui vão escrever sobre isso, vocês dali vão escrever sobre isso, beleza? Aí manda todo esse material para o Ari. O Ari nem sabe o que vai ter, o que ele está fazendo. 4 anos, 5 anos depois, Ari tem a ideia de escrever um negócio. Aí ele pega o que vocês escreveram, e percebe que tem a ver com o que ele estava preparando. Olha que coisa louca, meu. É um trabalho em equipe. Quem entendeu diz saravá. Se você estudar como foi feita a codificação, você fala, cara, não dá para duvidar. Não é obra de uma pessoa. Não é, cara. Não é obra de uma pessoa. É impossível que ele tivesse planejado isso e feito as pessoas escreverem textos que 4 anos depois seriam usados. Então, quando você pega o Evangelho, vem a palavra de Jesus, o ensinamento de Kardec e depois o que ele chamou de instruções dos espíritos, que são as psicografias. E as psicografias guardam relação com aquele tema que Jesus propôs. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. E é isso que você vai estudar. Por quê? Em vez de você falar, eu sou um cristão, e a gente te perguntar, Jesus tinha irmãos? Os irmãos de Jesus eram apóstolos? Porque Jesus tinha um irmão chamado Judas. Era o Judas, que a gente conheceu como traidor? Jesus tinha um irmão chamado Lucas? Jesus tinha irmãs? Quem eram os fariseus? Quem eram os saduceus? Os levitas? Eu sei lá, seu Júnior, eu não fui para a igreja, não. Por que você tem que ir para a igreja? Quem está falando de igreja, menino? Não, porque você está perguntando coisa que eu acho que o pastor ensina. Não. Você vai aprender isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque na introdução, eles vão te apresentar quem eram os levitas, os saduceus, os fariseus e por aí vai. Você vai conhecer o ambiente em que Jesus vivia e por que ele usa certas referências. Amém, gente? Para que serve isso?
para fortalecer a sua mente e o seu espírito. Para quando você falar de fé, você ter convicções e não achismos. Para quando você falar de uma vida futura, de esperança, você ter certezas e não dúvidas. Por isso eu preciso que você use o culto no lar como tratamento coadjuvante ao GTL. Se uma família, seria bom que sua família fizesse o culto com você. Não quer fazer, não tem problema. Tranque-se no seu quarto por aqueles 30, 40 minutos. Sai de lá, você estava fazendo macumba. Eu estava acendendo uma vela, matei 5 galinhas lá dentro, mas não entra agora não. Mas deixa todo mundo pensar, não se preocupa com isso não. Faça o teu estudo, cresça como pessoa. Isso vai fazer diferença na sua vida. Você vai perceber que as suas palavras, as suas vontades, as suas intenções, os seus projetos serão muito mais facilmente realizáveis quando você está mergulhado na presença de Jesus. Amém? Amém. Ah, que bonito essa frase, adorei. Só que isso não vai influenciar apenas, não vai apenas proteger sua casa. Fazer o culto no lar traz harmonia para o seu lar, viu? Seu filho vai parar de ficar doente, sua esposa vai parar de brigar com você, seu marido vai parar de ser tão chato, seu cachorro vai parar de latir à toa, o gato vai fazer cocô na areia. Você vai ver que as coisas vão se encaixar quando você começar a fazer o culto no lar. Você vai sentir um ambiente diferente na sua casa, porque você começa a atrair espíritos de luz naquele horário. E na presença dos espíritos de luz, os perturbadores vão embora. Você vai dormir melhor, você vai comer melhor, vai parar o pesadelo. E o mais interessante, isso vai se espargindo. Você começa fazendo na sua casa, 4 meses, 5 meses depois, os seus vizinhos param de tocar aquela música chata. 6, 7 meses depois, a sua rua para de ser tão bagunçada. Você começa a influenciar o ambiente à sua volta. É impressionante. Só porque você sozinha começou a fazer o culto no lar. Fala, meu filho. Tem um pouco do efeito placebo, né? No sentido que, como você está fazendo uma atitude positiva, você meio que passa a se cobrar, não errar tanto. Amém, amém. Aquela coisa tipo, agora que eu já fiz o certo, eu não vou estragar também. Perfeito, já fui tão longe, não vou mudar agora, véio. É mais ou menos isso. Tá transmitindo? Tá, só o áudio está puxado, não consigo tirar. Tem problema não, já demos um passo à frente. É na memória. Olha, e mesmo sem essa memória está transmitindo? Tá. Olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bem, 04 perdido, 60. show. Demos mais um passo. Vamos agora só ver esse lance do áudio. Mas, além do culto no lar, é importante que você tenha pensamentos, atitudes, um entendimento sobre saúde. Porque não adianta a gente explicar aquilo, tudo que a gente explicou sobre a perturbação, se você não fizer a sua parte. Inicialmente com o culto no lar. E segundo, mudando os seus hábitos e pensamentos. Então nós vamos, a partir desse instante, nas próximas 2 semanas, falar sobre saúde. Seu Júnior, por que nós vamos falar sobre saúde? Porque a gente trabalha na desobsessão, a gente fala sobre obsessão. A gente trabalha na anti-goécia, então a gente fala sobre goécia. Se nós trabalhamos na cura, temos que falar sobre saúde. Amém? Infelizmente, atualmente, já de algum tempo, a nossa medicina segue um paradigma. Olha, falei bonito, adorei essa palavra. Caraca. Só porque eu falei isso, tá vendo? Em que nós olhamos a vida humana, a saúde, apenas pelo ponto de vista material. A medicina olha o ser humano quando nasce, até o momento em que ele morre. E aí acabou. Não se alarga a visão. Não se olha além disso. É uma visão materialista. É uma visão pragmática. Está com dor de cabeça? Toma um remédio. Não está dormindo? Toma um remédio. Está ouvindo vozes? Toma um remédio. Está vendo vultos? Toma um remédio. Acordou com dor? Toma um remédio. Está gripada? Toma um remédio. Mas vem cá, será que não dava para a gente mudar a alimentação? Não, muda a alimentação não. Continua tomando cerveja e comendo carne. Toma um remédio. Mas não era melhor a gente começar a ter uma visão diferente, começar a ter um olhar... Não, nada de olhar bom, nada disso. Toma um remédio que o remédio cura. Terça-feira na live eu estava falando sobre loucura. Eu acho que o tema era... obsessão. A gente estava falando sobre obsessão. E eu falei sobre loucura. E estava explicando. E a gente é meio radical nas coisas. A gente tem essa liberdade porque a gente não estudou medicina. Então a gente pode falar besteira, né?
O médico é que não pode. E a gente disse assim, 100% dos casos de loucura tem um componente obsessivo ou espiritual. 100%. Ou nessa vida, ou trazido da vida passada. Ou a pessoa já nasce com uma deficiência orgânica por influências da vida passada, consequências do que ele viveu na vida passada, que influenciam geneticamente a realidade que ele vive, ou nessa existência ele construiu um ambiente tão tóxico, tão desagradável, que a presença de espíritos perturbadores criaram um ambiente de simbiose em que eles influenciam esse espírito, essa pessoa, aliás, de forma negativa. E ela, por não ter uma noção espiritual da vida, ela acha que tudo é matéria. Então as vozes são da cabeça dela. A mudança de humor é porque ela é bipolar. Ela tem transtorno compulsivo obsessivo. Ela tem transtorno de múltiplas personalidades. Ela acha que a ansiedade, então, é um fator físico, a depressão é um fator físico, tome remédio que melhora. E o que nós vamos te dizer, e nós vamos ser arrogantes em dizer isso, porque, como eu disse, nós não estudamos medicina, nós estudamos espiritualidade. Eu acho isso um absurdo falar sobre isso, mas nós falaremos. O que nós vamos te dizer é que patavina de porcaria nenhuma. Tudo tem uma origem espiritual. E a própria medicina já levantou essas ideias. O que acontece é que o corpo, os médicos, os cientistas, não querem ter um olhar transcendente. Não é economicamente interessante olhar além da matéria. Vamos chegar lá. Existe um órgão internacional que cuida de saúde, chamado OMS. Deixa eu ver se está dando para enxergar. Tá uma porcaria, mas tá bom. Eu vou ler o que está escrito. Deu? A Organização Mundial da Saúde, conhecida como OMS, e vocês vão lembrar da OMS, porque durante a pandemia foi ela que mandou vocês usarem máscaras. Durante a pandemia foi ela que disse que não havia nenhum remédio que pudesse amenizar, tratar. Durante a pandemia foi ela que falou, fique em casa. Durante a pandemia foi ela que orientou a vida de todos nós. Então vocês já ouviram falar da OMS. Todo mundo já viu o Bonner, a Globo, falando da OMS. É uma organização mundial que é uma espécie de agência especializada em saúde. Ela foi fundada em 7 de abril de 1948, ou seja, logo depois ali da Segunda Guerra Mundial, e é subordinada à Organização das Nações Unidas. A sede da OMS fica em Genebra, na Suíça. O diretor, e desde julho de 2017, é o etíope Tedros Adhanom. E a OMS tem suas origens nas guerras do fim do século XIX. Em 1946, e aqui é o que nos interessa, essa Organização Mundial da Saúde definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, em 1946, a ideia era que a saúde era apenas um bem-estar físico, mental e social, ou seja, apenas material. Se você estava fisicamente bem, se você estava socialmente bem, psiquicamente bem, você era saudável. Porém, em 22 de janeiro de 1998, essa mesma organização mudou a definição de saúde para um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. E não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Ou seja, em 1998, esse órgão internacional acrescentou a palavra espiritual. Seu Júnior, como é que o senhor prova isso? Você vai na descrição desse vídeo. Pois é, agora que eu pensei. Mas eu estou gravando o áudio, eu vou botar lá depois. A gente baixou os PDFs, estão escritos em francês ou em inglês. Quem traduziu foi meu filho. Uma salva de palmas para meu filho. Ele é professor de inglês, ele me ajudou. E lá você vai perceber que no início de janeiro houve uma discussão se seria assim ou não. E a discussão durou até março. Em março foi quando definitivamente foi implementada essa ideia. Lá você vai encontrar o link das informações originais de onde veio essa modificação. Então, desde 1998, essa Organização Mundial da Saúde, que mandou você ficar em casa e usar máscara, acrescentou a palavra espiritual. E eu te pergunto, onde você viu a Globo falando para você sobre saúde espiritual? O Ministério da Saúde ensinou você sobre saúde espiritual aonde que você viu? Estava no Fantástico? Vocês viram no Fantástico? Globo Repórter? Ué, mas não está dizendo que
internacionalmente, tem um componente espiritual? Fatinha, bota mais um pouco de água para mim, por favor. B, pode acender, por favor. Obrigado, meu amor. Desde essa época surgiu uma espécie de ciência ou de especialização chamada psico-neuro-endócrino-imunologia, que é o estudo das interações entre o comportamento e o sistema nervoso, endócrino e imunológico do corpo humano. É uma abordagem incorporando psicologia, neurociência, imunologia, fisiologia, genética, farmacologia, biologia molecular, psiquiatria, medicina comportamental, doenças infecciosas, endocrinologia e reumatologia. Surgiu após a percepção de que o sistema imunológico não trabalha de forma autônoma como inicialmente suposto. As substâncias mais frequentemente envolvidas são os antígenos e as citocinas, que são neurotransmissores, e os hormônios em geral. Então, o que nós temos? Que em 22 de janeiro de 1998, a Organização Mundial da Saúde mudou a definição de saúde para um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Obrigado, Fátima. Então, não é apenas... A saúde não tem apenas componentes físicos. Seu Júnior, mas tem vírus. Não tem um vírus, não. Tem um vírus? Não, não tem não. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Tem vírus pra caramba. Você chega na praia, vocês sabem, já foram à praia? Todo mundo já sabe o que é uma praia? Tranquilo? Não, porque vai que, né? Eu moro em apartamento, né? Só vi na televisão, no TikTok, né? Você pega um grão de areia na praia e você vai falar que esse é um vírus. Agora você olha para toda a praia, onde tem milhões de grãos de areia, todos eles são vírus. E você está preocupado com esse aqui. Sabe por que você está preocupado com esse aqui? Porque ninguém falou para você que saúde tem um componente espiritual. E vou falar para você onde a gente vai chegar. Se você mudar o teu estado mental, você fortalece o sistema imunológico através do fortalecimento das energias que você emite e que garantem a saúde do corpo perispiritual, fechando o duplo etérico para a ação e influência exterior. Isso quer dizer que você se torna imune espiritualmente. E não só a esse grão de areia, a todos os grãos de areia da praia. Isso é possível, isso chama-se medicina espiritual. Você tem um olhar mais amplificado sobre a realidade que nos incomoda. E é sobre isso que a gente vai tratar. E não é só. Essa organização mundial lança sistematicamente um Código Internacional de Doenças, chamado CID. O que é isso, seu Júnior? Vamos supor que a nossa irmã mora na Alemanha e ela está com uma inflamação nas vias respiratórias, sei lá, uma sinusite. É inflamação nas vias, Falei certo? Inflamação dos sinos nasais. Ô, louco. Mas ela mora na Alemanha. Mas ela vai viajar para o país da Cláudia. A Cláudia mora no Brasil. Só que quando chegar no Brasil, o médico brasileiro não vai entender as definições do médico alemão. Porque as línguas são diferentes, talvez características linguísticas impeçam que a nossa irmã Cláudia identifique o diagnóstico recebido na Alemanha. Estou fazendo uma forma bem simples. Então nós precisamos, de alguma maneira, fazer com que o médico brasileiro, lá no Hospital da Cláudia, identifique com exatidão qual a doença que a nossa irmã que veio da Alemanha trouxe. Então o que eles decidiram fazer? Dar um número. Criaram um Código Internacional de Doenças, onde eles catalogam todas as doenças conhecidas no planeta e cada doença leva um número. Seu Júnior, não é bem assim. Simplifica para facilitar a compreensão. Então, todas as doenças têm um número e esse número é aceito mundialmente. E esse número está escrito num livro chamado Código Internacional de Doenças. Ficou fácil entender, sim ou não? Então, se a minha irmã sai da Alemanha com sinusite, quando ela chegar no Brasil e for atendida pela doutora Cláudia Luprani, ela vai dizer que a doença, está lá escrito lá no laudo, é a número 3582F43, sei lá. E ela vai abrir o Código Internacional de Doenças. É sinusite, pode deixar, eu te dar o remédio. Amém?
Esse Código Internacional de Doenças identificou e descreveu os estados de transe e de possessão. Está no CID-10 F44.3. Está aqui, F44.3. Estados de transe e de possessão. O que quer dizer isso? São transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência e de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência no meio ambiente. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários e não desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural e religioso do sujeito. Seu Júnior, não entendi. Quer dizer que no item F44.3 do CID-10, eles descrevem transtornos obsessivos, perturbação por espíritos. Se você vai na internet e procura lá CID-10 F44.3 e você lê, eles falam sobre obsessão. A pergunta é, como é que um órgão internacional, sediado em Genebra, na Suíça, descreve um problema obsessivo num livro mundialmente aceito pela medicina, e quando você foi no seu psicólogo, no seu psiquiatra, no seu neurologista ou no seu clínico geral, ele não incluiu a questão espiritual no diagnóstico? Você já foi em algum médico da UPA e ele te perguntou, você já foi fazer uma desobsessão para saber se tem algum espírito te influenciando? Você levou seu filho você levou sua mãe, ele te perguntou, será que isso não é um problema obsessivo? Eu vou dar um remédio aqui, mas procura um getério para ver se é espírito. Por que a medicina não toca nesse assunto? Se mundialmente já existem ferramentas que dizem isso, que falam sobre isso. Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, no capítulo A Saúde e a Enfermidade, eu vou ler porque a imagem não está boa, diz assim: a saúde e a enfermidade são um produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais que do mundo oculto atuam sobre o plano físico. As moléstias, portanto, em sua manifestação orgânica, identificam que no mundo psíquico e invisível aos sentidos da carne, a alma está enferma. O que a gente está te propondo é exatamente o que a Organização Mundial da Saúde já disse. Não é o corpo que adoece, é o espírito que está doente. O espírito doente faz um corpo manifestar a doença. Vamos usar um exemplo simples? Você está na sua sala, ou você foi ao cinema, assistir um filme. Se fosse há 10 anos atrás, eu diria que você foi assistir Rambo 3. A missão continua. Mas se eu falar isso, ninguém vai saber do que eu estou falando. Então você foi assistir um filme de ação. Diz um filme de ação recente que vocês viram. Não tem mais. Mas imagine que tenha tido um filme de ação, em que você foi assistir um filme, Os Vingadores Guerra Infinita, a segunda parte. A segunda parte é Guerra Infinita? Então certeza. E aí você está vendo a batalha final. De um lado, Thanos e seus exércitos, e do outro lado, um monte de gente reunida, até o pessoal de Aruanda, como é o nome deles lá? Vocês viram o filme mesmo, hein? Está lá o Thor, o Hulk escondido com medo. Por que fizeram isso com o Hulk? Isso é uma maldade esconder o Hulk, né? Fazer ele virar um boneco assim é horrível. Mas, pô, isso não se faz com o cara. O cara é o Hulk, pô. Pelo amor de Deus. O Hulk me esmaga, cara. Logo melhor, cara, né? Mas foi intencional. Acho que é porque ele é da Sony, né? Aí, sei lá. Mas não vamos discutir fofoca de cinema. E aí você está vendo o filme, você chegou lá tranquilona. Você começa a ver o filme, você começa a agitar na cadeira. Caraca, agora começou a fazer. Ih, caraca, agora veio. Caraca. Quando acaba o filme, seu coração está como? Disparado, acelerado. Sua respiração acelerada. O fluxo sanguíneo está uma loucura, as mãos estão suando. Você está excitadona, cheia de hormônio, cheia de adrenalina, porque você viu um filme. Ou seja, um filme fez com que o teu corpo reagisse fisicamente, só porque você mudou o estado mental. Vamos dar um outro exemplo? Você está no seu quarto, está seu filho vendo filme pornográfico no celular. Ô, seu Júnior, não, tudo bem. E aí, está seu filho normal, tranquilo, seu lindinho, bonitinho, ele começa a ver um filme pornô, 2 minutos depois está licitadão. Por quê? Porque o que ele está assistindo o induziu a um pensamento e o seu corpo reagiu, liberando hormônios que o deixaram excitado. Sim ou não? Não tem problema nenhum, gente. A gente já falou, sexo é bom.
É bacana, Deus abençoa quando é bem feito, com amor, já falamos sobre isso. Não tem que ter pudor. Ah, seu Júnior falou de coisas. Aí daí, cara, a gente nasceu porque nossos pais fizeram coisas. Que é isso, cara? Isso é bom, é agradável ao Senhor. Só não pode ter, ficar uma coisa tóxica e ficar maltratando as outras pessoas. Isso aqui não pode. Agora, se tiver amor, respeito, pô, não tem problema nenhum. Já falamos sobre isso aqui, sim ou não? Sim. Não tem vírgula, não tem nada debaixo do tapete. Tudo a gente explica. Tá bom, vou usar um outro exemplo. Você estava na sala, começou a assistir um filme, um romance. Diz um filme romântico que você assistiu recentemente. O último foi Ghost. Eu preocupado em trazer uma coisa mais... Não tem mais, né, cara? Não tem mais filme de ação, não tem mais filme... Não tem mais. Impressionante como é que fizeram isso com a cultura. Mas não é o momento que a gente fala sobre isso. Você estava assistindo um filme romântico. Aí tá lá, Cidade dos Anjos, um filme qualquer, aí o cara se apaixona, né? Lady Hawk, o Feitiço de Áquila, sei lá, um filme antigo, com a Sandra Bullock, aquele outro que eu esqueci o nome, bonito filme. Uma Linda Mulher, com aquela menina bonita, aquele rapaz que não fez mais filme, né? O Richard Gere e a Julia Roberts. Aí você está lá vendo, aí ele não fica, casa, separa, vai, não vai, aí você fica emocionado, daqui a pouco você começa a chorar. Você começa a se emocionar. Vocês já choraram com filme, sim ou não? Sim. Muitas vezes. Até no Titanic, no final, o pessoal fica assim, por que a menina deixou ele na água? Não tirou esse menino da água? Tinha espaço por dois naquela madeira, gente. Por que fez isso? Aí você chora, você veja. O que você está assistindo causou uma reação emocional e o seu corpo reagiu. Amém? Se você consegue assistir algo, se as informações que você recebe afetam o teu estado emocional, teu estado psíquico, e causam uma reação fisiológica, por que a gente não consegue fazer isso com a saúde? Ou por que você acha que isso não acontece com a saúde? Está claro o raciocínio, sim ou não? Você fica o dia inteiro sendo bombardeada por informações ruins. O mundo vai se acabar, está tudo pior, está morrendo um monte de gente, olha a desgraça, desgraça, desgraça. O calor, o inferno, o Satanás está na terra, está tudo pela hora da morte, acabou-se tudo, antigamente era bom, hoje em dia tudo é pior, está sempre pior, o mundo se acabou, destruíram as girafas da Amazônia, acabaram com a água do Nordeste, está tudo se acabando. Aí você fica o dia inteiro recebendo isso. Por que você acha que você não vai ser afetada psicologicamente e que o seu corpo não vai reagir fisicamente? Quem entendeu diz amém. Amém. O que nós estamos querendo te dizer, meu filho, é exatamente isso. Se naquele momento que você acabou de assistir um filme que te emocionou, se seu filho no quarto acabou de ver um filme de safadeza, se você acabou de ver um filme super excitante, a guerra lá do Rambo 3, a missão continua, e você ficou pilhadão, por mais que alguém te diga alguma coisa ruim, você continua pilhadão. Porque você entrou num estado alterado de consciência. Você entrou num estado emocional ou de excitação, ou de guerra, ou de sei lá o quê. Então é possível que as informações que você recebe estejam facilitando a doença fisicamente. Causando um abaixamento vibratório, facilitando a influência perturbadora no seu dia a dia. Aí você fala para mim, seu Júnior, eu tiro o encosto. Como eu tiro o encosto se você criou um ambiente que ele gosta de ficar? Você está servindo pudim para quem é guloso. Ele não vai sair de perto de você. Eu tiro um, vem outro. Seu Júnior, faz uma cura. Vamos fazer um trabalho de cura ali. Leva lá no coisa para fazer um trabalho de cura. E tu acha que vai curar? Você acha que o tumor que apareceu, o câncer, você acha que esse problema estomacal, gástrico, pulmonar, ele surgiu porque Deus está com raiva de você, apontou o dedo, aquela ali vai se lascar. Aí você ficou? Tu tem certeza que foi isso? Se eu curasse seu corpo físico, você acha que você estaria curada? Não vai, cara. Eu vou curar o teu corpo físico tirando um problema aqui, daqui a um ano você me apresenta um problema lá. Eu estou trabalhando na consequência. Eu não estou trabalhando na causa. Se eu curo algo e não mudo o teu estado mental, eu estou apenas fazendo você sofrer por mais tempo. Eu não estou trabalhando a seu favor, pelo contrário, eu estou me beneficiando de alguma maneira com a sua tragédia.
Porque mesmo sem saber, eu não estou pensando nisso, veja, não é maldade minha. Eu sou médico, eu quero curar você. Só que infelizmente a medicina não cura as pessoas. Nós não temos uma medicina de saúde. Nós temos uma medicina de doença. Amém. Ninguém, quando você vai ao médico, ao hospital, você não vai a um ambiente de saúde. Você vai a um ambiente de doença. Eu sei que é chato falar isso, e algumas pessoas, alguns de vocês trabalham na área da saúde. Mas se você der um passo para trás e olhar um pouco mais amplo, você vai perceber que o que eu estou te falando é verdade. E que tem solução. Poderia ser solucionado. Mas não querem. Poderiam, é a mesma coisa que você ir no dentista, ele curar a sua cárie, mas não te ensinar isso, como é que tem o nome, né? Isso, né? Ó, higiene bucal, olha, como é que você está escovando seu dente? Ó, fez a cárie, botou o ponte, botou o rote, sei lá o quê. Então agora senta aqui, vamos conversar. Tá bem? Tá sorrindo? Tá legal? Tudo bem. Então, senta aqui. Me mostra como é que você escova o dente. Pega aí. Semana que vem eu quero que você venha na consulta e traga o seu escova de dente. Escova seu dente aí, deixa eu ver você escovando o dente. Não, para. Ó, de agora em diante você vai escovar o dente assim, assim. Tá certo ou não tá? Profilaxia era a palavra que eu queria. É que o Espírito está demorando a mandar informação para mim. Não estou brincando, pelo amor de Deus. Então por que a medicina não faz isso? Por que quando você vai no médico, ele, tá, ok, leva esse papel ali. Próximo. Por que faz isso? Por que não olha de uma forma mais ampla e integral? Ramatiz continua, vamos encerrar a reunião. O volume de cólera, inveja, luxúria, cobiça, ciúme, ódio ou hipocrisia que porventura o espírito tenha imprudentemente acumulado no presente ou nas existências físicas anteriores, formam um patrimônio morbopsíquico, uma carga insidiosa e tóxica, que em obediência à lei da harmonia espiritual deve ser expurgada da delicada intimidade do perispírito. Veja causas da doença. Cólera. Seu Júnior, o que é cólera? É aquela doença que bebe água, que tem mosquito? O que é isso? Não tem a doença cólera? Não. Cólera que ele está falando é raiva, ódio, ira. Estou com ódio, estou com raiva do mundo. Cólera, luxúria. O que é luxúria? É ostentação, é vaidade, é orgulho, então prazeres mundanos, para não falar outras coisas. Cobiça. Eu quero o que é teu, eu estou de olho no carro do vizinho, o vizinho pintou a casa, eu não consegui trocar a minha, inferno, minha vida é uma porcaria. O vizinho comprou um carro, eu não comprei, eu não tenho nem carro, que droga minha vida. Ciúme, ódio, hipocrisia, causas de doenças. O mecanismo ajustador da vida atua drasticamente sobre o espírito faltoso, ao mesmo tempo que o fardo dos seus fluidos nocivos e doentios vai se difundindo depois pelo seu corpo físico. Durante o período gestativo da nova encarnação, esses resíduos psíquicos venenosos, provenientes de energias gastas morbidamente, vão se condensando gradativamente no corpo físico à medida que este cresce e, por fim, lesam as regiões orgânicas que, por hereditariedade, sejam mais vulneráveis. Esse processo de o espírito drenar o seu psiquismo doentio através da carne humana, a medicina estuda e classifica sob grave terminologia técnica, preocupando-se mais com as doenças em lugar de se preocupar mais com os doentes. O cara escreveu isso na década de 50, né? Uma pena que as pessoas não deem valor. E não foi só ele, vários outros escreveram sobre isso. Embora a ciência médica classifique essa drenação em sua nomenclatura sob a designação de lepra, pênfigo, sífilis, tuberculose, nefrite, cirrose ou câncer, trata-se sempre de um espírito doentio a despejar na carne a sua carga residual psíquica e deletéria, que acumulou no passado, assim como pode tê-la acumulado no presente. A causa da moléstia, na realidade, além de dinâmica, é oculta aos olhos ou aos sentidos físicos. O enfermo sente o estado mórbido em si, mas o médico não o vê, nem pode apalpá-lo, como se for uma coisa objetiva. Quando ocorre a sua materialização física, enfermando a carne, alterando os tecidos, deformando órgãos ou perturbando os sistemas vitais, é porque o morbo psíquico atingiu seu final, depois de quase sempre de longa caminhada oculta pelo organismo do doente, para atingir a periferia da matéria e nesta se acomodar ou acumular. É que o espírito, através de vigoroso esforço, termina focalizando os resíduos no local orgânico vulnerável, na tentativa de sua eliminação tóxica.
Por isso, não é no momento exato que o indivíduo acusa os sintomas materiais da doença que realmente ele fica doente. De há muito tempo ele já vivia mentalmente e psiquicamente enfermo, embora o seu mundo exterior ainda não houvesse tomado conhecimento do fato. Ou seja, quando a doença se manifesta, ela já estava presente há muito mais tempo na sua mente. Então, estado mental. O câncer não surge à toa. O câncer é uma consequência de uma autonegação sistemática, de um acúmulo de raiva, de mágoa, por muito tempo. Nós vamos falar na semana que vem sobre origens psíquicas e consequências das doenças. Quando você guarda ódio, mágoa e ressentimento, que tipo de doença vai surgir? Quando você não perdoa e não ama, qual a doença vai surgir? É possível perceber que as doenças, então, têm relação com o teu estado emocional, com o teu estado mental. E que isso você controla se você quiser. Não é dizer que você hoje vai ver um filme bonitinho e vai ficar curada, não é isso. Porque para você ficar doente, você vem há muito tempo acumulando esse morbo psíquico. Mas quer dizer que se você mudar o pensamento hoje, a longo, médio prazo, você consegue não mais ficar doente de maneira alguma. Quem entendeu, diz amém. Amém. Quem não entendeu, grita. Vamos dar um exemplo encerrando a reunião. Semana que vem a gente vai abordar isso, tá ok? Só para você saber do que eu estou falando. Nós já explicamos para você que o seu espírito respira. Além da respiração física, que você absorve energia, lembre-se, o que você precisa é de energia. A respiração é apenas uma forma de você absorver energia. Como a alimentação. Quando você come seu arroz, feijão com banana, eu falei arroz e feijão porque eu gosto. Quando você come seu arroz, feijão com banana, você está comendo matéria, não é isso? Ela vem com uma carga de energia, nós já falamos sobre isso, porque a alimentação, os vegetais, os animais são condensadores, então eles trazem uma carga de energia, pode ser boa ou não. Então, quando você come seu arroz, feijão e banana, a própria matéria vem com uma carga de energia, não muito grande, mas vem. Só que quando você mastiga, come, vem para o seu estômago, em algum momento é digerido e levado para todas as células do seu corpo. E nas células, elas sofrem um processo de transformação através da mitocôndria, em que ela pega essa matéria, a glicose, a gordura, estou falando errado? E está transformando em energia, distribuindo essa energia pelo seu corpo. Então, em última instância, o que o seu corpo precisa é de energia. A alimentação é apenas uma das maneiras de você absorver essa energia que o seu corpo precisa. Mas você pode absorver pela respiração, pelo consumo de minerais como a água. Não é até comer pedra, mas a água é um mineral. Através de bons pensamentos, estar em um ambiente de paz, numa floresta, numa praia, numa cachoeira, tomar um banho de cachoeira, de rio, dar um mergulho no mar, são formas de você se alimentar energeticamente. Amém? Então, além de você alimentar o teu corpo físico, você alimenta o teu corpo espiritual. Como é que o seu espírito se alimenta? Absorvendo energia através dos chakras. Os chakras são como se fossem portais, os principais são 7, espalhados pelo teu corpo espiritual, que em algum momento giram de um lado, depois giram para o outro lado. Giram para um lado, giram para o outro lado. Nessa rotação dos chakras, eles emitem e absorvem a energia. E eles ficam fazendo isso a sua vida inteira. Até quando você morrer, os seus chakras vão continuar absorvendo e emitindo energia o tempo todo. Esses chakras, eles emitem a energia que você exala. Tem um chakra no alto da sua cabeça, entre as sobrancelhas, aqui na altura do gogó, um pouco mais embaixo, aqui perto do coração e por aí vai. São 7. Eles emitem uma energia e essa energia fica à sua volta, fortalecendo o seu corpo espiritual. Mas absorvem as energias e dessa forma se nutrem, mantendo seus corpos espirituais fortalecidos. O corpo físico reage a essa absorção energética, porque na extremidade final de cada chakra, ele vai se afinalando, até que ele toca energeticamente as glândulas, principais glândulas do seu corpo. Então, nesse momento em que ele absorve e emite, ele alimenta energeticamente as glândulas do seu corpo. Podemos dizer, então, que em última instância,
o bom funcionamento dos chakras mantém os corpos espirituais fortalecidos, garantindo uma longevidade, uma proteção e um bem-estar, mas também curam você e mantém a sua saúde física. Quem entendeu diz Saravá. Mas se porventura um dos chakras estiver em desequilíbrio, por exemplo, do alto da cabeça, chamado coronário, e é fácil lembrar porque é onde você bota a coroa dos reis, então é fácil lembrar do coronário. Se ele estiver em desequilíbrio, o que vai ocasionar em você fisicamente? Uma alteração do relógio biológico do sono, um estado de espírito alterado, uma desarmonia nos vínculos entre o corpo físico e os corpos sutis, uma não integração da personalidade com a vida e os aspectos espirituais, tumores no cérebro, obsessões, depressões, facilita, agiliza, agrava o Alzheimer, o Parkinson, a esquizofrenia e a epilepsia. Semana que vem a gente vai explorar esse papo. Se você dorme demais, está eternamente com sono, dorme, mas nunca está suficientemente descansada, dorme e acorda esgotado, eu te perguntaria, para onde você está indo quando você está dormindo? Porque você dorme e sai do corpo. Você está indo para a festa, não está? Tu passa a noite inteira na balbúrdia, fazendo bagunça, né? Fala a verdade. Aí depois volta para casa com esse gorro de guarda-chuva na boca. Né? Com ressaca espiritual. Porque foi lá pro Duros na Queda ver o show do Belo, encheu a cara lá. Fala a verdade. Tu estava dormindo, mas foi lá para algazar, não foi? Ou pode ser apenas um desequilíbrio do chakra, e esse chakra está ligado à glândula pineal, e ela controla todos os ciclos circadianos, incluindo ali o processo de menstruação, de gravidez, de sono, de alimentação, de respiração. Tudo que é cíclico no seu corpo é controlado por essa glândula. Quando ela está energeticamente enfraquecida, os ciclos se desorganizam. Quem entendeu diz amém. Quem não entendeu sai correndo. Alguma pergunta? Ajuda nós. O Gabriel vai, ó. Obrigado, meu filho. Leva para o Igor. Você tem 1 minuto para falar. 1 minuto para falar. Não, eu vou conseguir. Vai, Igor. Te amo, meu irmão. Tem uma pergunta, mas na verdade eu acho que são 2 perguntas. Mas assim, afinal é suave. Por exemplo, o seu, já falamos que os vírus, por exemplo, os micro-organismos, ele tem uma vivência energética, né? Majoritariamente energética. Então, assim, a minha dúvida é a seguinte: tendo todo esse ciclo de vida energético e tudo mais, e a gente condicionando a nossa mente de maneira contínua a pensamentos ruins que nos abaixam energeticamente e tudo mais, é um facilitador de doenças. Por quê? Eu imagino, como a gente já falou muito, a nuvenzinha negra que a gente solta quando falamos ou fazemos coisas ruins, pensamos. Aí eu fico pensando, esses micro-organismos não é que se alimentam, mas se aproximam dele, então há aquela que é semelhante atrai semelhante? Ok. Sim. Então, assim, também agora outra pergunta que está junto com isso. Seguindo toda essa linha de raciocínio, é possível pensar, fazendo a abstração de todo um planejamento, todas as outras coisas, mas assim, potencialmente, todas as doenças que existem, potencialmente, tem cura? Sim. É dessa forma que Sim. funciona? Mesmo, por exemplo, a AIDS? Sim. Obrigado. Boa tarde. Atualmente, nesse estado da evolução da nossa sociedade, da nossa civilização, algumas doenças não vão ter curas, porque nós não alcançamos essa ideia da medicina espiritual. Eu creio que o ápice da medicina será no momento em que você apresentar uma doença e você for na UPA, em vez de eles te enfiarem, rasgarem seu corpo com uma seringa ou te darem remédios, que eles deitarem você numa maca, colocarem uma luz específica e alguém te aplicar um passe. Um ambiente energizado irá repor as energias necessárias para que o seu corpo reaja, para que seu espírito reaja e o seu corpo sofra a ação do bem-estar. Seria a medicina para mim perfeita, que é o que a espiritualidade faz atualmente. Porém, nós não alcançamos isso porque nós humanos somos extremamente cabeçudos. Nós não queremos que funcione. Você vai em certos centros espíritas,
né? Nosso irmão Roberto e Vaninha trabalham num, você pode ir em qualquer outro, vai no Caboclo, lá no Tupiara, você vai no Frei Luiz, você vai em vários centros espíritas, você vê curas impressionantes, que a medicina vai falar, caraca meu, que bagulho é esse? É curandeirismo, é feitiçaria. Aqui no GETEB eu já presenciei coisas que eu diria para você, cara, por mais que eu pense, bicho, não dá para você, o cara traz um raio-x antes, vai no médico e te mostra um raio-x depois curado. Como é que você faz isso, cara? Como é que é isso? Isso quer dizer que nós temos condições de chegar a isso. Mas no momento em que nós nos encontramos, a sociedade, a civilização se encontra, é uma utopia. Porém, é possível. Não é por outro motivo que Jesus trouxe de volta Lázaro e fez aleijado andar, cego enxergar e tanto mais. E ele disse, né, que um dia tudo aquilo que eu faço vocês farão e muito mais. Então, se você me perguntar, todas as doenças têm cura? Sim. A doença ela só é manifestada enquanto estamos no corpo físico. Espiritualmente, quando você desencarna, você vai ser curado. Esse corpo físico que você tinha poderia sofrer esse impacto saudável durante a sua existência. Só que o ambiente em que você se encontra, como mais uma vez, a sociedade em que a gente vive, quando a gente fala assim, né? E aqui eu vou fazer um comentário desagradável. Eu falei isso na escola de médium recentemente. Você tem que ir, você está com um problema de saúde, aí você vai e o médico manda você fazer um exame de imagem lá no centro da cidade, lá na Avenida Rio Branco, lá no centro de imagem da prefeitura. Como é o nome daquilo? Presidente Vargas. Rio Imagem. Você tem que chegar lá às 7 da manhã para fazer lá um exame na próxima segunda-feira. 7 da manhã você tem que ir lá na Avenida Rio Branco. Domingo à noite você vai sair de Sepetiba. E você vai estar lá às 7 da manhã. Sendo que às 7 da manhã o médico nem vai olhar para a tua cara, que ele só vai chegar lá depois de 1h da tarde. Isso se o equipamento estiver funcionando. Mas você vai na fé, na esperança de que aquele exame é necessário. Se marcasse uma consulta com um médico específico, um endocrinologista, um cardiologista, lá em Copacabana e você morando em Sepetiba, você iria, porque você tem fé na medicina do homem, você tem fé na medicina material, você acredita no remédio que você não faz nem ideia de como funciona. Mas se eu dissesse para você vir ao GETEB fazer um tratamento, você não vem, porque você não acredita. Estou falando você genericamente. Que eu dissesse para você para procurar lá o centro espírita que eles trabalham, talvez você não fosse. Fosse no Tupiara ou no Frei Luiz, talvez não fosse. Se eu dissesse para você, vai na igreja, recebe a hóstia com comunhão, com fé, com contrição, com certeza que isso vai te curar, você não vai. Porque a gente acredita na medicina humana e na matéria, mas ainda não mudamos aqui dentro para acreditarmos na realidade do espírito, né? Por isso que é difícil curar as doenças. Amém, gente? Amém. Infelizmente, né? Infelizmente. Como não tem câmera hoje, eu vou sair daqui do tablado. Eu tive um problema há muitos anos atrás, um rins que infeccionou. E o médico ia retirar um pedaço desse rins. E eu procurei, como eu já conhecia, que minha mãe tinha feito uma cirurgia de tireoide no Tupiara. Uhum. Eu fui ao Tupiara, marquei e me operei lá. Eu ia retirar meu rins dentro do SUS. Uhum. Antigamente não sei se não era, SUS, sei lá. na 13 de maio, até certo. na 13 de maio onde tinha o INSS. E eu me operei nesse Tupiara, entendeu? Não paguei nada, foi só caridade mesmo, total. A pergunta é, a senhora está com seus rins aí? E eu nunca mais senti nada. A partir daquele momento que eu fiz aquele procedimento todo, tinha um curativo. Tiraram seus rins? Eu deitei de costa, vieram vários médios e fizeram a cirurgia espiritual. Uma salva de palmas para o rim dela, por favor. Amém, gente? Vamos fazer a nossa prece de encerramento.